Agora, olhando um pouquinho sobre o aspecto político, Zé Maria, quero trazer aqui para a nossa pauta essa verbalização do presidente da República sobre uma possível união entre Tarcísio de Freitas e Roberto Campos Neto para 2026. É uma das primeiras vezes que ele fala dessa união com certa irritação, digamos assim. E é a primeira vez que o presidente Lula assume o Tarcísio como adversário, né? Ele já falou algumas vezes, olha, nós estamos em campos contrários, vamos disputar a eleição, quando ele fez aquele discurso lá na contratação da obra do túnel, lá em São Paulo. Mas agora ele fala do Tarcísio como um adversário. Isto é uma estratégia política. Até então, Lula tinha a estratégia de adotar o ex-presidente Jair Bolsonaro como adversário político, né? E ele ainda deixa esse ponto aí quando diz que para evitar negacionista no poder, foi o discurso dele. Foi uma entrevista muito política, né? Muito forte politicamente. E agora ele fala já em Tarcísio como seu adversário político na tentativa de reeleição. Até lá, evidentemente, há muito o que acontecer, tanto no governo de São Paulo quanto no governo federal, mas aí ele já está se colocando como um adversário do Tarcísio, ou seja, escalando o seu adversário, como se diz exatamente em política. Mas é assim mesmo, né? Político não anda sozinho, ele tem que ter um adversário. É como no futebol, se não houver um adversário, não se tem aqueles cânticos, não se tem as cores e não se tem a torcida. Então, o presidente Lula está, portanto, falando em Tarcísio pela primeira vez como um adversário político. Eu estou achando muito cedo porque todas as indicações que me vêm do governador Tarcísio são de que ele não está muito preocupado com o que será em 2026, não. Me dizem assim, ele será, mas por enquanto é candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Depois a gente vê, porque os bolsonaristas, a equipe do ex-presidente está ainda apostando, ou pelo menos estrategicamente, na possibilidade de candidatura dele. E aí vem aquela frase que é muito comum aqui, só peru é que morre de véspera, é o que falam os servidores públicos até o último momento, a esperança, né? Pois é, você traz cada uma. Ô Fábio Piperno, o que você acha? Para os ansiosos, digamos que a política é difícil de encarar, né? Porque o povo está em 2024 já tratando tudo sobre 2026. A gente sequer sabe se estará lá para ver ou se esses protagonistas também estariam. Tem muita água para rolar ainda. Fala aí. Olha, quando eu era garoto, criança, no começo de criança, depois do começo de adolescência, eu jogava xadrez, né? E aí eu ficava acompanhando os jogos lá dos grandes mestres e tal. Então o sujeito, ele já sabe o lance que ele vai fazer, a jogada que ele vai fazer 4, 5 lances depois, né? Então é tudo estudado e tal. Um político profissional, ainda mais alguém super experiente como o presidente Lula, também, nessa história, é óbvio que o alvo dele não é o Tarcísio. O Tarcísio entra como um turista acidental, porque casualmente foi o político citado pelo Roberto Campos Neto. O alvo do presidente da República, nessa entrevista de hoje, às vésperas do anúncio do Copom, é, obviamente, o presidente do Banco Central. O presidente busca provocar algum constrangimento ao presidente do Banco Central, já antevendo que a taxa de juros, a taxa Selic, que será anunciada amanhã, provavelmente não é aquela do desejo dele. E ele faz isso, ao meu ver, Piperno, não para uma redução efetiva da taxa de juros. Eu acho que isso é muito mais um efeito secundário. Claro. Mas é para dar vazão a uma narrativa de que, olha, a economia não reage o necessário por conta do Banco Central. Ele tem a desculpa perfeita. E aí é lógico que quando o presidente do Banco Central dá de bandeja, né, fazendo aí um aceno ao governador Tarcísio, ele endossa ainda mais essa narrativa. Aí também não é só uma questão de desculpa. Eu, do ponto de vista técnico, eu também olho e falo, bom, realmente o fiscal ainda não é o desejável, embora melhor que o ano passado. Mas vamos lá. O PIB cresceu, o desemprego caiu, a renda média aumentou, e aumentou, né, em padrões aí bastante importantes,
né? O maior salto de um ano para o outro, né? Em muito tempo. Outra coisa, construção civil está bombando, a indústria automobilística vendendo mais, o setor siderúrgico, por exemplo, outro dia aí anunciou investimentos recordes. Então, pera lá, tudo isso aí não conta. A indústria como um todo está ruim. A indústria como um todo não está bem. A indústria... Você está pegando alguns setores, ok. Não, a indústria, se você comparar com 12 meses atrás, na comparação anual, ela cresceu. Tudo bem, mas na margem teve uma ligeira queda. Agora, Piperno, só uma provocação aqui. Se eu volto lá no governo Dilma, eu estava fazendo esse cálculo. A taxa de desemprego era melhor do que a atual. Uhum. Foi a melhor da história em dezembro de 14. Governo Dilma 1. Crescimento era mais ou menos ali 6,5% em média. Crescimento do PIB maior do que o atual, quase 3%. Mas ela herdou. Ela herdou. Então, tudo bem, mas herdou. No governo dela, o que cresceu ali no governo dela, a produção em média aumentava 3% já foi fazendo tudo assim. ao ano. Ela herdou o PIB de 7,5%. Ué, mas o PIB não é uma variável acumulativa. Não, mas o fato é que foi diminuindo. O ritmo de crescimento. Tudo bem, o ritmo de crescimento diminuiu, mas eu estou fazendo uma comparação com o atual, você vai entender onde é que eu quero chegar. Os indicadores econômicos, com exceção da inflação, estavam melhores. E o fiscal, veja só, ela entregou o governo com déficit primário de 0,5 ponto percentual, 0,5% do PIB, que é muito menor do que o que a gente tem hoje. O endividamento era 53% do PIB, endividamento bruto, agora é 76%. Então, se a gente analisar apenas os indicadores econômicos presentes, a gente vai falar, opa, peraí, não tem crise nenhuma, não vai ter crise, está tudo bem. O governo Dilma é a prova disso. Você tinha indicadores econômicos presentes que poderia te levar a uma análise equivocada, Evandro. Por quê? Porque como o fiscal piorava e isso era refletido no preço dos ativos, que antecipa o futuro, veio a crise à frente. Então, o ponto não é com a preocupação com o agora, o ponto é a preocupação com o futuro.